Bom, o servo de Cristo está fazendo 35 anos. Eu acho que ninguém esperava isso, nem eu. Eu e o pastor Jorge, a gente foi da primeira turma. 1990, dezembro, a gente começou. Frequentando a aula, né? Até Natal e Ano Novo. Primeira turma. A gente não esperava disso. O começo era só para igrejas, digamos, chinesas, né? e taiwanesa. Mas, com o tempo, Deus foi direcionando. E a gente teve que ganhar espaço. Que, além de curso em mandarim, nós iniciamos outro se chama ministério, né, em português. O pastor Kirchner é digamos, um dos primeiros professores em português, né? Certo? E é também o professor mais antigo da casa e professor precioso da casa. Né? E obrigado pelo trabalho, excelente trabalho. E que com o grupo, equipe de professores, né, é que nós conseguimos fazer o nome do servo de Cristo ser sério e ser bíblico, né? E essa é a nossa meta, é o que nós queremos fazer. Quando a gente chegou no meu caminho, então, pessoal, os amigos incentivavam muito, né? Você tem que credenciar com o MEC, né? Tem que credenciar. E eu fui na conversa deles, né? Aí contratamos uma equipe para assessorar, né? E no meio do caminho a gente descobriu, puxa, não é como a gente pensava, né? Pelo menos naquela época, né? A gente descobriu pelo menos, né, de que se eu credenciar com o MEC, eu vou desviar o propósito inicial do seminário. E foi por causa disso que a gente parou de credenciar, fazer o papelada, né? Continuar o credenciamento com o MEC. E meus amigos de vários seminários falam: Oxê, você vai arrepender, você tem que fazer. Aí eu também não sei, é difícil, a escolha é difícil, mas eu só sei. Eu respondi para ele. Eu era empresário, deixei as empresas para dedicar exclusivamente no seminário. Aí eu falei, eu estou dando a minha vida, e eu não quero que a minha vida me faz levar para um seminário que não é ideal para Jesus Cristo. Então, aí meus amigos falam, você vai fechar, hein? Eu falo, se é por causa disso, fechar não tem problema. Certo? Porque eu estou aqui para servir a melhor maneira possível. E graças a Deus, toda a nossa equipe colaborou, ajudou, incentivou, e a gente continua, né, caminhando para essa direção. É uma honra de poder servir as igrejas brasileiras. O pastor Shen decidiu não ir para o MEC, nós entramos no outro MEC, que é o Ministério de Educação Celestial. Então, vocês ouviram um pouquinho da história aqui com o pastor Shen. É um sonho, né? A história do seminário é a história de um sonho, a visão de atender, primeiramente, as igrejas chinesas e taiwanesas. Esse sonho foi sendo ampliado, foi dando espaço para que brasileiros de várias denominações pudessem ser formados aqui. A gente, ao longo desses anos, teve a alegria de ver alunos que hoje são professores, alunos que hoje estão no campo missionário, alunos que são professores na nossa escola, ex-alunos que são professores na escola hoje,
Então, é uma alegria de poder caminhar. E a gente sabe que esses sonhos demandam trabalho, né? Demandam muita fé, muita confiança no Senhor. Educação teológica no Brasil não é uma coisa simples. É um grande desafio. Uma educação teológica que consegue se viabilizar teologicamente e economicamente é um grande desafio. E parece que os anos passam, a igreja cresce, mas o desafio aumenta. Então, de alguma forma, há uma falta de adequação entre o crescimento evangélico com o crescimento das escolas, né? A gente não cresce na mesma proporção. Pelo contrário, o que está acontecendo, os desafios são grandes. Então, para que um sonho seja construído, demanda muita fé, demanda muita perseverança, porque não é uma coisa simples. Não é? Eu não consigo imaginar as noites em claro, as preocupações. O pastor Chen, até semana passada, tinha o cabelo pretinho, agora está com o cabelo branco. Então, o Bernardo tinha cabelo preto, eu tinha cabelo. Kirchner tinha uma peruca enorme, né? Mas essa perseverança que é necessária, né? É necessário muita resiliência, porque não é um caminho sem obstáculos. Tem obstáculos que esperamos, os obstáculos externos, mas também tem obstáculos internos que surpreendem a gente. Não é? É necessário muito discernimento e muita paciência. E é necessário ter esse coração sintonizado com a vontade de Deus, para, apesar dos obstáculos, seguir adiante, confiando na promessa. Então, como escola, nesse momento, a direção acadêmica da escola quer expressar sua gratidão àquele que tem sonhado conosco esse tempo todo. Eu vou pedir o pastor Chen que venha até aqui na frente. É uma surpresa para o senhor. O coração está bem? Está tranquilo? Pode vir. Isso. Nós não queremos perder o Senhor, imagina. Seria uma coisa... Recente, né, tem um pastor que é bravo para assistir, é pastor Tong. Tong, não sou eu, é o Tong. Me chamou, assim, no auditório, você vem para cá. Todo mundo tem medo dele. Né? Eu também. Eu também falei, e agora? E agora? Aí começa a fazer perguntas. E eu tenho que pensar para responder. Né? E no final ele fala, a nossa missão decidiu doar $40 mil para vocês. Nossa, meu. Depois a gente vai dar o endereço do Tong para vocês também, mas é 10% de comissão para o seminário. É o King Tong, entendeu? Está aqui, mas lá para a gravação está. Está transmitindo lá, o Tong está vendo. Tong, você está vendo aqui? Ó. Pastor Chen, a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, pelo empenho, por todo esse apoio ao longo desses anos. Ao senhor, a dona Chen, a família Chen Chacional completa. Sem dinheiro também. Sem dinheiro e sem problema, que tem sido um encorajamento para a gente. Então, a direção acadêmica da escola resolveu colocar numa placa o nome da nossa biblioteca, e vai chegar aqui agora, Eli, por favor. O senhor vai receber aqui a placa com... O senhor tem que abrir aqui. Nossa. Então, esse é o nome da nossa biblioteca. É a única biblioteca do Brasil sem livros. Muito obrigado. Imagina, pastor Chen. Muito obrigado. Essa vai para a biblioteca e essa é para a sua casa, para o senhor lembrar minha casa? todo dia. Isso, bota na biblioteca da sua casa. Muito obrigado. Pode tirar uma foto. O senhor abre para tirar uma foto aqui com ela? Isso, vou ficar aqui, essa aqui. Então, vamos caprichar na foto, pastor Chen. Aquele sorriso bonito. Isso. Então, agora na biblioteca, Chen, pau, Chen. Se não leu, pau, Chen. Entendeu? Valeu, pastor Chen. Fica aqui que a gente vai orar pelo senhor. Isso. Eu vou pedir, então, aqui que a Karen possa vir aqui orar, agradecer a vida do pastor Chen. Cadê a dona Chen? Está por aqui, dona Chen?
Ela está tirando uma soneca. Ah, tá. Então, sem cansaço nenhum e sem problema. Pai de amor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela vida do pastor Shen e tudo que o Senhor fez e tem feito na vida dele, o seu legado que ele deixa nas nossas vidas, nesse seminário, que o Senhor continue, ó Pai, sustentando, inspirando e abençoando, ó Pai, a sua vida e da sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, cara. Zé. Estamos aqui 50% do resgate. E o Pedrinho também nos acompanhando. E a gente quer agradecer a Deus. Eu estava lembrando aqui que eu entrei para o seminário em 2014 e o seminário estava completando 25 anos. Então, já faz um tempo já que a gente tem caminhado e sido muito abençoados e que Deus possa continuar com esse projeto magnífico. Onde eu encontro um pastor, eu falo, você tem que ir para o seminário, você tem que estudar, a gente tem que estudar, a gente tem que estar lá. Deus nos abençoe. Cantam mais uma canção a Deus.
mais conhecida. Essa última canção eu me lembro de ter assistido um filme que acho que todo mundo aqui assistiu, O Terminal, e o Viktor Navorsky estava preso dentro de um aeroporto, ele não podia sair de lá. Ele estava esperando o momento de abrir de novo as fronteiras da Cracóvia para ele poder voltar para o seu país, né? E tem uma cena que ficou na minha cabeça por bastante tempo. Aliás, até hoje eu sempre lembro dessa cena.
que é quando ele conhece a Emília e ela começa a perguntar para ele o que ele está fazendo, né? E ele fala que ele está esperando alguma coisa, né? E ela também, esperando por um amor, esperando por uma pessoa que fosse seu companheiro. E ele, num momento assim, despretensiosamente, diz assim: todo mundo esperar alguma coisa. E aquilo me remeteu a Romanos 8, de que toda a criação, a um só tempo, geme e espera. Ela espera. O mundo que nós estamos assistindo, eles não sabem, mas eles estão esperando a redenção. Nós também, no nosso corpo, gememos, aguardando a redenção de filhos, diz o texto. E, num determinado momento, a gente estava compondo músicas e eu pensei exatamente nisso. Olhar para Jesus e tudo que Ele fez por nós, e tudo que Ele entregou e se demonstrou a nós, se revelando como Filho, e a gente olha para Ele e fala: tudo que existe esperava por isso. Tudo que existe esperava por Ele. E essa música se chama Tudo que Existe Espera. E eu espero lembrar a letra. Você coloca aqui para mim. Já colocou. Duro vai ser enxergar a letra, porque na minha idade... Vamos lá.
Vamos precisar de um ajuste aqui. Quem vai nos trazer a palavra nessa noite é o nosso professor mais experiente, a cabeça mais brilhante, professor Kirchner. Deus abençoe. Talvez seja preciso ajustar para você. Como bom luterano, normalmente eu não preciso de muita água, mas agora... Deixa eu fazer uma coisa mais simples aqui. Parece mais fácil. Eu agradeço muito o privilégio de poder estar hoje à noite aqui com vocês, de rever tanta gente querida, alunos, ex-alunos, colegas professores, ex-colegas professores também. É uma alegria podermos estar aqui essa noite celebrando 35 anos do seminário, celebrando a nova sede do seminário. Me disseram que também seria uma espécie de aula inaugural, então, trindade, né? Então, alguma coisa que é bastante interessante a gente pensar também. Já falaram aqui sobre alguma coisa que deve remeter à minha experiência, à minha quilometragem com o seminário, né? Na realidade, olhando para trás, eu passei por todas as sedes do seminário. O seminário já teve... Essa é a 4ª sede do seminário. Então, eu me considero, no mínimo, parte dos móveis e utensílios do seminário. Não fui deixado para trás. Então, me chamaram aqui para deixar isso bem claro. Eu agradeço muito pela honra de poder falar e comemorar isso junto com vocês. O seminário começou em 1990. E em 93 eu entrei no seminário como professor, num lugar que eu continuo hoje ainda frequentando, que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, lá na Rua Cabo Verde, na Vila Olímpia. Faz 20 anos ou mais de 20 anos que eu prego lá. Então, ali foi a primeira sede. Depois, nós mudamos para a Praça da Árvore. Não me lembro que ano foi isso. Lembra? Também não é a coisa mais importante, mas a gente mudou para uma sede um pouquinho diferente e mais central, de uma certa forma, né? 2 casas conjugadas perto da estação Praça da Árvore, até que em 2005 mudamos para a sede que agora não existe mais, pelo menos temporariamente, ali na Vila Mariana, Rua Bartolomeu de Gusmão. E agora, então, aqui na Aclimação, que é um lugar mais, eu diria, mais aprazível. Tem um parque aqui do lado, né? Esse parque eu frequentei muitas vezes. Eu descia de lá e caminhava para cá, depois subia. A subida sempre era um pouquinho mais complicada, né? Por alguma razão. Então, 4 sedes o seminário já teve, está tendo agora a 4ª, né? Temos uma certa ideia de que talvez é um seminário nômade, ou peregrino de alguma forma. Isso me faz lembrar Dietrich Bonhoeffer e o seminário de Finkenwalde e as tentativas de esconder o seminário da Gestapo durante a época do nazismo na Alemanha. E não é à toa que nós temos uma igreja que congrega aqui, que também, de uma certa forma, pelo próprio nome, tipifica a ideia da peregrinação. Igreja Presbiteriana do Caminho. Então, se de uma certa forma o seminário teria que mudar de nome, poderia ser o Seminário Teológico do Caminho, né? É, inclusive, uma palavra muito bonita lá,
que representa claramente o Evangelho, a pessoa de Cristo, principalmente no livro de Atos. É interessante que o pastor Ricardo lembrou da ideia de que talvez seja uma sede temporária para que o seminário cresça ainda mais. Isso me faz pensar também numa outra coisa. O seminário nunca cresceu necessariamente por causa das suas sedes. A sede não é a coisa mais importante para o seminário. Pode estar onde estiver, a ideia, o propósito, a concepção do seminário, que nasceu de uma maneira impressionante, extraordinária. Eu estava quase que lá na hora do parto, né? Um pouquinho depois eu cheguei. É algo realmente espantoso. O seminário esteve para fechar depois que a primeira turma se formou, em 1993. 11 alunos, 10 se formaram, todos de origem chinesa, taiwanesa, quase todos, eu acho. E tiveram a brilhante ideia de, talvez, pensar em levar para a comunidade mais ampla no Brasil educação teológica, de alguma forma. E assim nasceu a ideia do seminário para além do contexto da cultura chinesa no Brasil. E eu fiz parte, então, desse começo com a primeira turma. A primeira turma em português teve 5 formandos. 5. Também poderia pensar se eu acho que não vai dar certo, né? Mas a perseverança da direção, das igrejas que patrocinavam o projeto, os professores que foram sendo convidados e trabalharam, acabou trazendo um resultado muito maior do que se imaginava naquela época, e que hoje ainda, olhando para trás, toda essa história, eu me espanto de ver. Eu me lembro ainda quando eu fui convidado, desculpe falar um pouquinho da minha história com o seminário, mas não tem como deixar de fazer isso hoje à noite. Quando eu fui convidado para lecionar no seminário, foi um pastor em inglês, pastor chinês, Clarence P. 3,141592, que entrou em contato e começou a falar comigo em inglês, porque ele não falava português, convidando para lecionar um seminário chamado Seminário Teológico Servo de Cristo da América do Sul. Esse era o nome do seminário naquela época. Eu lembro ainda que alguns alunos que começaram a frequentar o seminário estranhavam esse nome tão quilométrico assim, e tão geograficamente preciso, né? Da América do Sul. É que tinha um na América do Norte com esse mesmo nome. Então, tinha o seu irmão aqui mais novo desse lado do hemisfério. Mas, graças a Deus, depois de algum tempo, se tirou essa parte final, né? E ficou só Seminário Teológico Servo de Cristo, que é muito bom. Eu queria concentrar nessa expressão, servo de Cristo. O que significa isso? Eu acho que o nome deveria subentender, e certamente na mente daqueles que pensaram, conceberam o seminário, o pastor Moisés Yu, né, que foi o fundador do seminário, o nome deveria representar o propósito do seminário. Formar pessoas. Naquela época, o nome servo, né, estava tudo muito bom, muito bem, né? Politicamente, hoje, não está tão correto assim, mas tudo bem, né? Servo e serva de Cristo, mas tudo bem. Era exatamente essa de fazer com que os formandos desse seminário se colocassem sob essa perspectiva de servir a Cristo. Servir a Cristo no contexto das igrejas chinesas, taiwanesas principalmente, mas também no contexto da igreja brasileira de uma forma mais ampla. Essa é a essência do servo de Cristo. Foi assim que começou, e com esse objetivo de formar pessoas
que servem a Cristo. Eu pensei em falar a partir de um texto hoje à noite aqui. Vocês que me conhecem, vocês que já foram meus alunos ou são meus alunos, sabem que eu não consigo falar sem um texto. Então tem que ter um texto. Qual é o texto? O texto bíblico, é claro, né? É disso que eu estou falando. Para bom entendedor, meia palavra, bah. Não precisa dizer tudo. Eu sou gaúcho, então o bah serve também. Lucas, capítulo 22, versículos 20 a 30. Eu quero ler esse texto. E eu fiz bem, eu não ia fazer isso. Eu ia ler a partir do grego aqui, mas eu vou ler a partir da NVT. E me honra muito ter aqui a Mark Carpenter e o Daniel Faria, da editora Mundo Cristão, projeto da Bíblia NVT, divisado e levado adiante pelos irmãos da Mundo Cristão. Lucas 22, 20 a 30. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: Nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação, e, assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Eu escolhi esse texto porque nós estamos numa época do ano em que a igreja, historicamente, muito lá atrás, começou a pensar, durante esse período do ano, na obra de Cristo, na sua morte e ressurreição, de uma maneira um pouco mais destacada, de uma forma mais intensa, nesse período em que se aproxima a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, o dia da ressurreição, a Páscoa. E esse texto traz isso com uma intensidade que é impossível de não perceber, né? Porque é o texto em que Jesus fala com seus discípulos na noite antes da sua morte, antes da sua crucificação. Eu fico espantado de ver Jesus como o professor, e aí ele, para mim, é o exemplo máximo de mestre, obviamente, professor que tem a paciência de falar com seus alunos teimosos, que não aprendem nada durante tanto tempo junto com ele, na hora mais difícil, na hora mais dura, no momento do abandono total e geral, em que eles mesmos o abandonarão, ele ainda fala com eles dessa forma tão tranquila e tão importante, visando o futuro, a sua função, o seu trabalho como seus discípulos e como seus servos. Então, é dentro dessa perspectiva que eu acho interessante falar a partir
de um texto como esse sobre as características dos candidatos a servo de Cristo. Começamos o semestre agora há pouco tempo, entrevistas foram feitas com os novos alunos, os candidatos que se tornaram alunos. Aqui a gente poderia pensar, não necessariamente na entrada no seminário, mas na saída. Formatura. Isso aqui seria mais ou menos a formatura. O fim do processo. Né? Jesus está com eles, vai partir, vai morrer. E as características que nós temos aqui no texto sobre aqueles que fazem parte desse grupo de pessoas aspirando a ser servo de Cristo. Essas características são espantosas. Primeiro porque logo depois da ceia do Senhor que foi celebrada junto de uma refeição pascal judaica, né, o último cálice agora foi tomado, representando a entrega da vida de Cristo, o seu sangue derramado, assim como a primeira aliança foi confirmada com o sangue de sacrifícios, lá em Êxodo 24, aqui o sangue de Cristo vai confirmar essa nova aliança, que fala de lei gravada nos corações, de conhecer a Deus de perto, sem que alguém tenha que dizer, conheça Deus, e o perdão dos pecados. E aí nós encontramos Jesus se referindo a um traidor. Alguém que entrega. Não é apenas alguém que se torna apóstata e que abandona, mas alguém que entrega a Cristo para ser morto, para ser crucificado. O nome não é mencionado, mas todo mundo conhece. Né? O paradoxo, inclusive, também da soberania divina, foi determinado que o Filho do Homem fosse entregue. Né? Mas ai daquele que entregá-lo. E a responsabilidade humana. As duas coisas irreconciliáveis que muitas vezes a teologia tenta, de alguma forma, explicar, mas não consegue. Aqui nós temos esse paradoxo divino-humano. Primeiro fala de um traidor, depois fala do grupo de discípulos não traidores, mas que discute entre si quem é que poderia fazer uma coisa dessas. Obviamente, quando você discute uma coisa dessas, você se exclui. A culpa é do outro. Será que é você? Será que é você? Eu não. Jamais faria uma coisa dessa. Jamais trairia Jesus. Jamais o entregaria às autoridades para ser crucificado. Tentativa de culpar aos outros. Isso parece que tem uma origem bastante remota na história bíblica. A mulher que tu me deste tomou do fruto e me deu, né? E assim por diante. Tentativa de culpar os outros. Essa é outra característica dos candidatos a servos de Cristo, aqui no texto. Mas a que chama mais atenção, e talvez das mais modernas, é a última mencionada aqui na passagem, no versículo 24, quando eles começam a discutir entre si quem deles parecia ser o mais importante. O texto, desculpe, Mark e Daniel, o texto originalmente diz parecia ser, ou parece ser o mais importante. Né? Doquel é usado aqui, para dar uma noção, talvez um pouquinho mais adequada, para o absurdo do narcisismo, do qual esses candidatos a servo de Cristo também estão sofrendo. Autoafirmação narcisística é incontestável aqui no texto. Né? Quem é que é o maior? Como é que de uma ideia de exclusão de si mesmo, não sou eu o culpado, quem será que é? Eu não faria uma coisa dessas. Quem é o maior entre nós? Quem é o melhor? Qual é o melhor currículo aqui? Vamos comparar o currículo. O seu currículo é um currículo lixo, né? O meu é currículo Lattes.
Lattes é melhor. Mais ou menos isso, né? Esse tipo de discussão parece que não é a única vez que ocorreu. Lucas, capítulo 9, fala de uma discussão parecida com essa. E parece que também o texto de Lucas 9 não tem muito a ver com Marcos 10, por exemplo. Já é uma outra situação. Interessante que parece que esse tipo de aspiração narcisista surgia aqui e ali, né, dentro do contexto desse pessoal. Estamos acompanhando um grande mestre. Obviamente, isso respinga em nós. Nós também temos estatura. Então, eu não sou daqueles que acham que Lucas pegou e fez uma salada de textos aqui. Inclusive, eu creio que Jesus muitas vezes falou dos mesmos assuntos em ocasiões diferentes, com necessidades diferentes para pessoas com essas necessidades. E Jesus faz isso aqui também. Então, nós temos um quadro um tanto quanto desanimador sobre como é que poderia usar esse pessoal como servos de Cristo. Mas Jesus vem com a sua paciência costumeira e vai colocar as coisas nos devidos lugares. Quais são as credenciais para ser servo de Cristo? E aí aquilo que Jesus fala, coloca tudo, absolutamente tudo de cabeça para baixo. Porque a primeira coisa que ele diz é: não é assim que vai acontecer conosco, com vocês. Né? Nesse mundo nós temos reis que exercem o seu senhorio sobre os seus povos, temos governantes que afirmam a sua autoridade sobre aqueles que estão sobre eles e se denominam de benfeitores. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência. É isso que a gente tem no mundo. Mas Jesus diz: vocês, porém, entre vocês será diferente. Primeira credencial para o servo de Cristo é não conformidade com os padrões vigentes. Principalmente em se tratando de autoridade. Eu fico espantado muitas vezes quando eu ouço algumas pessoas falando de autoridade pastoral. Me desculpe se tem algum pastor aqui, eu não quero ofender autoridade nenhuma. Autoridade pastoral? Que negócio é esse? De onde veio isso? Pastor é aquele que cuida de um rebanho que não é seu. É um empregado, que trabalha para um patrão, que cuida com muito esmero daquilo que nunca vai ser seu. No Novo Testamento, nós encontramos raramente o substantivo pastor. Encontramos muito mais o verbo pastorear. É uma função, é um trabalho, é um labor para o serviço de Deus. Mas tem aqueles que acham que a autoridade dentro do contexto eclesiástico está lá dentro do mesmo aspecto que a autoridade civil, governamental e assim por diante. Antigamente se falava, inclusive no Brasil, né? Tem o delegado de polícia, tem o padre, né? E tem o prefeito. Quer dizer, essas são as autoridades. As autoridades. E Jesus diz: não é assim. Não é assim que vai funcionar entre vocês. Não é assim que vocês vão servir a Deus. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. Desculpe mais uma vez, NVT, mas aí
seja como que o mais novo, neóteros. O novinho, aquele que não tem experiência, aquele que é visto assim com certo desprezo pelos mais velhos, porque nunca viu nada na vida para dizer alguma coisa que vale a pena ouvir. É isso que Jesus está dizendo que a gente tem que assumir. Uma posição como que daquele que não tem influência nenhuma no mundo dos influenciadores. Isso pode parecer uma coisa um tanto quanto delicada. Desculpe a indelicadeza. Mas é Jesus quem está falando isso. E uma outra coisa que vem junto com isso, né, eu diria que talvez essa ponte a gente pode fazer de uma certa forma aqui, indiretamente, mas ainda assim importante destacar, não é só não conformidade que Jesus fala aqui, ele fala de autoesvaziamento de si mesmo. Todo mundo conhece o texto lá famoso de Filipenses 2, o cântico. Tenham a mesma atitude, disposição mental, talvez seja uma tradução também, de Cristo. Que sendo Deus, estando na forma de Deus, morfê, theon, né, ele assumiu a forma de escravo. Humilhou-se, esvaziou-se, o verbo kenou, que deu origem a uma expressão que é usada na teologia sistemática, que o pessoal gosta muito. A cristologia kenótica, né? Do esvaziamento. Que legal essas elucubrações teológicas bem profundas. O texto fala de esvaziamento de si mesmo, não da natureza divina, mas da sua majestade, da sua glória como Deus, assumindo uma posição e uma postura de servo. Quer ser servo de Cristo? Olha para o servo de Cristo. E agora você tem um padrão. Ele mesmo diz que aquele que quer ser importante, né, aquele que quer uma posição de liderança, que seja como servo. E o texto grego diz exatamente isso. Hos, ho, diáconon, como servo, seja como servo. Isso é importante também destacar, porque a gente às vezes pensa, ser servo significa fazer atividade servis. E não é disso que Jesus está falando, ele está falando de atitude. Está falando de como eu me enxergo diante das outras pessoas. Como o fino da bossa, ou então, como Jesus mesmo fez, esvaziou-se de si mesmo. Jesus tinha alguma coisa de que se esvaziar. Nós talvez nem tanto assim. Mas a gente teima em tentar afirmar a nossa autoridade, porque nós somos quem somos. Então eu gostaria de destacar isso como sendo algo importante para a gente pensar. Eu acho que a expressão servo de Cristo, só mencionar rapidamente, o final do texto fala de recompensas e de que nem tudo está perdido. Porque Jesus diz para esses mesmos candidatos que têm um currículo muito ruim para serem servos de Cristo, que ele ainda assim concederia a possibilidade de estar à sua mesa no reino e participar desse reino. Assim como o Pai deu a ele esse reino, ele daria aos seus discípulos. Esses mesmos. Fora o traidor, é claro. Né? Mas aquilo que é prêmio que nós deveríamos aguardar não está aqui agora.
A gente, às vezes, quer antecipar demais as coisas, né? Antecipação escatológica, né? Não dá para fazer isso com essa ideia. Reconhecimento vem da parte de Deus, sim. Vem, mas no momento de Deus. E nós, às vezes, queremos adiantar as coisas, queremos que as pessoas nos reconheçam, queremos ter a possibilidade de massagear o nosso ego. É claro que faz bem quando a gente é reconhecido. Mas cuidado. O John Bunyan gostava de dizer, o famoso pregador, né, que quando alguém depois da pregação vinha para ele dizer assim: pastor, que pregação linda foi essa? Ele invariavelmente respondia dizendo: eu sei, o diabo já me falou isso antes. Então, cuidado com isso. A expressão servo de Cristo pode significar duas coisas: aquele que pertence a Cristo e aquele que é como Cristo. Isso me remete, eu pensei como encerraria essa parte aqui, eu pensei no livro Imitação de Cristo, do Thomas A. Kempis, lá da Idade Média, um monge, que escreveu algo brilhante e muito, muito importante, como devocional mesmo, né? Já li algumas vezes. E aí a gente pergunta: como nós podemos imitar a Cristo? Sendo Ele quem Ele é, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, imitadores de Cristo. Como? De que forma? Exatamente aí, assumindo a posição de servo como Ele assumiu. Essa, eu diria que é a nossa única possibilidade de imitar a Cristo. Mas a menos pensada, a menos considerada, talvez. Autoesvaziamento, não conformidade com os padrões de celebrização, de poder humanos. Lembrando, mais uma vez, que ainda assim, essa imitação de Cristo nessa área ainda tem uma diferença qualitativa extremamente alta. Ele abriu mão da sua majestade divina. Eu, talvez, abra mão das minhas aspirações narcisistas, absurdas e infundadas. Que Deus nos ajude, abençoe o nosso propósito de sermos servos de Cristo, olhando para Cristo. Amém. Obrigado, professor Estevam. A gente costuma brincar aqui na igreja, nós temos muitos ex-alunos aqui na igreja, seus, que conversar com você é como ir para o quiroprata, sabe? A coluna entra no lugar assim, você, era isso. Obrigado por uma mensagem tão importante. Não é o diabo falando, tá? Sou eu aqui, seu ex-aluno. Sempre muito bom, sempre muito importante te ouvir e te agradeço em nome de todos aqui. Eu acho que eu falo em nome de todos por nos lembrar daquilo que é importante. Mas, mestre, eu preciso te informar aqui que você não foi convidado a essa ocasião apenas para trazer essa mensagem a nós aqui. Na verdade, nós aqui estamos, a maioria aqui está aqui presente, também porque a gente tem uma mensagem importante para compartilhar contigo.
E foi também por essa razão que a gente pediu para você deixar o seu conforto, você e a sua querida esposa Rachel, deixarem o seu conforto lá em Atibaia para se juntarem a nós aqui em plena noite de segunda-feira chuvosa. E eu fiquei sabendo que vocês decidiram não pernoitar em São Paulo hoje. Tem gato em casa, pois é. Tem que servir os gatos. Olha só, a primazia das Escrituras Sagradas demanda a dedicação de todo cristão à tarefa de interpretá-las com esmero e fidelidade. Conforme está implícito nas palavras de Jesus, ali no final do Evangelho de Mateus, ser discípulo significa aprender a guardar tudo o que o Messias ensinou. Esse mestre dos mestres, o servo por excelência, ensinou. E guardar tudo que o Messias ensinou envolve se debruçar sobre o livro onde o próprio Jesus baseou toda a sua identidade e missão. A questão é que qualquer pessoa que já se aventurou em buscar entender a Bíblia e aplicar o conteúdo dela no mundo de hoje, sabe que essa tarefa não é tão simples assim, né, como parece. E aqueles que já fizeram aula com você percebem isso logo de cara. Porque a Bíblia é um livro antigo, estrangeiro, complexo, extremamente variegado em sua maneira de se comunicar com seus leitores. Então, é um pouco complexo da gente entender esse livro. No entanto, Deus nunca deixa de agraciar o seu povo com pessoas que consagram os seus esforços à instrução da igreja, nas verdades contidas, expressas aqui no texto bíblico. E eu acredito que eu falo por todos aqui que tem sido uma honra gigantesca para todos nós participar desse rico legado de amor à palavra de Deus que você tem deixado à igreja evangélica brasileira, professor, nas últimas décadas. O seu longo percurso de esmero e fidelidade ao texto bíblico, eu sinto até mal falando essas coisas depois dessa mensagem que você trouxe aqui, mas eu tenho que seguir o script, mestre. Justo, eu nunca ouvi você mencionar John Bunyan nas aulas, você menciona justo hoje, né? Tá bom. O seu longo percurso de esmero e fidelidade ao texto bíblico tem sido uma dádiva e uma inspiração a várias gerações de cristãos, para mim, com certeza. E apesar de preservar uma postura pública admiravelmente comedida, própria de quem lê a Bíblia da forma como a Bíblia deve ser lida, ou seja, própria de alguém que não somente busca dominar o texto ou ser um mestre do texto, mas, sobretudo, de alguém que se permite ser dominado e examinado pela Bíblia, você tem sido, para uma multidão incontável de pessoas, um modelo de exegeta, hermeneuta e, sobretudo, servo de Cristo, discípulo de Jesus. Agora, o autor do Salmo de número 90, lá no verso 12, ele pede a Deus que o ajude a contar os seus dias. E isso vai ser uma surpresa para você, mas a mensagem que eu trago para você hoje, mestre, é que alguns de nós temos contado os seus dias. E porque alguns de nós temos feito isso, nós sabemos que no último dia 5 de março, né, de 2025, na última quarta-feira de cinzas, você completou 70 anos de vida. 70 anos marcados por uma trajetória de estudo, piedade, docência e serviço. Uma combinação cada vez mais rara em nossos dias, como você muito bem nos lembrou hoje, em dias e que até o conhecimento da Bíblia e até a boa teologia se tornaram pretexto para a gente buscar ser celebridade. Então, conforme a gente celebra a provisão de Deus nesse novo imóvel e os longos anos de serviço também dedicados pelo querido pastor Shen aqui ao Seminário Servo de Cristo, nós resolvemos também preparar uma singela homenagem a você, professor, por ocasião do seu 70º aniversário. E o que alguns de nós fizemos aqui foi algo que tem tudo a ver com a sua trajetória. Nós juntamos alguns dos seus colegas de seminário aqui, alguns ex-alunos e colegas de seminário também, e alguns parceiros editoriais, aqui a explicação do Mark e do Daniel estarem aqui, e da gangue toda da Mundo Cristão está aqui também.
E o que a gente fez foi produzir uma Festschrift, um livro escrito em sua homenagem, explorando o tema do protagonismo das Escrituras na vida da igreja. Então, é com muita alegria, né, que eu apresento aqui em primeiríssima mão a você, Estevam, a sua esposa Rachel, e todos aqui presentes, o volume Teologia Bíblica para o Povo de Deus, ensaios em homenagem a Stephen F. Kirchner, publicado pela Mundo Cristão, que eu estou vendo aqui já a projeção. E deixa eu aproveitar que já está projetada aí a arte da capa, eu queria convidar aqui à frente, tem muitas pessoas que vieram, inclusive, de longe, justamente para essa ocasião aqui, que participaram desse livro, então, eu não vou chamar todo mundo pelo nome, vocês sabem quem são, eu queria convidar aqui à frente as pessoas que contribuíram na produção desse volume, está aqui o Valdemar, professor Ziel, Isaac, professor Johannes, veio de Curitiba hoje. Cadê o Anderson? Eu fiquei chocado de ver o Anderson também. O Anderson, tá aí o Anderson aí. Vem, Anderson. Eliane, o Zé Bruno, a Rachel, professor Marcos, Ana Lúcia chegou a tempo também. Daniel, o Guilherme veio aí, Daniel? O Guilherme não conseguiu vir? Tá. E aqui está uma amostra, viu, professor, das pessoas que contribuíram para a produção desse volume. Não todos puderam estar aqui. E do que se trata essa obra aqui? Teologia Bíblica para o Povo de Deus reúne autores das mais variadas tradições eclesiásticas e interesses acadêmicos para discorrer sobre o lugar central que a Bíblia deve ter no pensamento e na vivência cristã, assunto ao qual você se debruçou toda a sua vida. E a lista de autores aqui representa muito bem a amplitude da influência do seu ministério nos últimos anos. Então, começa pelo querido Daniel Faria, que foi seu colega em vários projetos editoriais ali na Mundo Cristão, escreveu, na verdade, uma das mais belas introduções a um volume comemorativo que eu já li na minha vida. Eu confesso, não estou mentindo, eu acho que eu li a introdução dele umas 19 vezes. Eu li hoje de novo, vindo para cá. E, aliás, o texto do Daniel está tão irretocável que eu resolvi citar aqui algumas linhas, principalmente na parte que ele fala da estrutura do livro, só para que vocês saibam do que se trata esse volume, né? O Daniel diz assim: este livro se divide em duas partes. A primeira reúne artigos de ordem exegética e hermenêutica, que tratam de questões relacionadas ao texto bíblico e suas minúcias. E já a segunda metade do livro contém textos com foco pastoral, voltados a ilustrar como a teologia pode e deve redundar em serviço à igreja. Então, os capítulos 1 a 8, que foram escritos por este que vos fala, o Anderson Young, Isaac Sixu, Johannes Bergman, Marcos de Almeida, Marcos está dali também, o Carlos Vailate está aqui, o Phil Root não pôde estar aqui, ele está lá em Goiânia, e o Tiago Abdala, que não pôde estar aqui também, porque está lá no norte. Esses primeiros 8 capítulos colocam um acento sobre a primeira parte do título do livro, ou seja, Teologia Bíblica. E aí os capítulos 9 a 16, que foram escritos pela Eliane Ho, pelo Marcos Amado, que está lá nos Estados Unidos, o Tico, Luiz Fernando Areias, Valdemar Crocker, Zé Bruno, Ana Lúcia, Rachel e Ziel. Essa segunda parte, esses capítulos 9 a 16, destacam, então, a segunda metade do título do livro, que é Para o Povo de Deus. E importa mencionar também aqui que a gente teve mais 2 participações muito importantes. O Eduardo Almeida, cadê o Edu? Ele já foi embora? Olha o Eduardo ali, o Eduardo está sentado ali, sem vergonha, não quis vir aqui em frente. Ele muito generosamente patrocinou o projeto. E aí teve a participação do Guilherme Lorenzetti também, como editor. Estou mencionando esses 2 nomes porque são 2 alunos que o professor teve também, né? Então, sem a participação
do Edu e do Guilherme também, essa obra não teria saído a tempo de ser apresentada aqui. Em suma, então, Teologia Bíblica para o Povo de Deus é uma coletânea de ensaios multidisciplinares que preconizam a centralidade da Bíblia para a fé cristã ainda hoje, ao mesmo tempo, professor, que revelam as marcas deixadas por você na vida de alguns dos seus colegas e alunos. Enfim, antes de convidar o Estevam de volta aqui à frente, a sua querida esposa Rachel também, deixa eu só dar uma informação de utilidade pública a todos aqui presentes. Se ao saber do aniversário do Estevam, você imediatamente ficou na dúvida sobre como poderia presenteá-lo nessa data especial, né? Compre um presente, tá? Use a criatividade aí. Mas vale a pena mencionar que todos os royalties desse livro serão repassados integralmente ao Estevam, tá? Então, se você quiser presenteá-lo, compre não somente um, mas compre vários, para presentear outras pessoas, né? Presenteie o Estevam, presenteie você mesmo. Presentei, tá certo, né? Gente, eu estou muito nervoso. Vocês estão percebendo? Eu não sei porquê, mas eu estou muito nervoso. É o John Bunyan, é o que o John Bunyan faz, né? Então, compre um presente para você. Compre um presente para o Estevam, compre um presente para todos aqueles que você conhece, dê aí essa alegria às pessoas que você, enfim, quer abençoar com esse volume. Então, sem mais delongas, né, deixa eu chamar aqui à frente o professor Estevam, a Rachel, e ela está me olhando com uma cara assim, não quero, mas a gente preparou também uma lembrancinha para a Rachel. E aí eu vou entregar aqui em primeiríssima mão o primeiro volume do livro. A gente pede para fazer mais um discurso? Não? Acho que sim, né? Tem que dar... Bom, eu normalmente não sou pego de surpresa, mas vocês conseguiram dessa vez. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que colaboraram com esse livro. Eu acho que um livro é uma ótima colaboração, realmente, né? Eu me sinto totalmente fora de lugar agora aqui, depois do que eu falei, inclusive. Mas eu não tenho como não dizer obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. Deixa eu chamar aqui à frente o professor Ziel, então, para dar sequência na... Vamos orar agradecendo pela vida desse casal lindo, inteligente e lindo e abençoador. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos permitiu viver, de apresentar ao Senhor nosso louvor pela vida do professor Estevam e pela Rachel, por esses anos de dedicação ao Senhor e à tua igreja, pela forma como eles têm se multiplicado na vida de muitos, as boas sementes que eles têm semeado em nossas vidas e através de nas nossas vidas, vidas de outras pessoas. Pedimos ao Senhor que encha o coração deles de alegria, de gozo, de começar já aqui desfrutar dessa recompensa que o Senhor nos permite quando, em obediência ao Senhor, respondemos ao chamado do Senhor para nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue abençoando, multiplicando as suas forças, a sua paixão pela palavra, que o Senhor siga falando por meio deles,
que eles continuem sendo essa bênção que são na vida de tantas pessoas. Oramos também pelo ministério desse livro, pedimos ao Senhor que, onde ele chegar, vidas possam ser edificadas, desafiadas ao serviço ao Senhor, desafiadas ao estudo da Tua Palavra, de maneira que a Tua igreja seja edificada da maneira como o Senhor deseja. Muito obrigado por esse presente que o Senhor nos concede, por tê-los conosco. Agradecemos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Professores, sim. Antes que o outro diga, o Bernardo, Sim. belíssimo. É isso. Segundo o grego profundo, John Bunyan falou disso, foi o diácono que disse. Mas esquece isso. Obrigado, Bernardo, pela organização. Mark, Daniel, pelo trabalho de parceria conosco, ajudando a publicar vários dos nossos professores aqui. A gente agradece bastante ao Ministério de vocês. Só em termos práticos, o livro vai estar disposto aqui na saída, e nós esperamos que cada um de vocês levem 10 livros, porque vocês têm 9 amigos que precisam ler o que está escrito ali. No mínimo 10, mas se quiser a bênção, leva 20. Vai ter autógrafo, inclusive. Com autógrafo custa o triplo, mas tudo bem. É isso. Vamos sortear agora livros? Agora vamos jogar o Uritumim aqui para ver quem vai receber. Como é que vai ser o sorteio, Eli? Pastor Kirchner fala o número? Pastor Shen fala um número, Pastor Kirchner fala o outro número. Pastor Shen, qual o número, Pastor Shen? De 1 a 150. 111. Quem é o 111? Olha só, isso. Então, você tem o direito a um livro. Aguarde na promessa, firme na promessa. O pessoal da editora já sabe quem é, né? Isso. Daqui eu não enxergo bem, mas eu estou vendo que está ali, atrás de Johannes. Muito bem, pastor Kirchner, um outro número. Só pode ser 144. Tem 144 lá atrás. Do lado do Glauber lá. Fica em pé. Isso, mais isso. Vocês que sortearam têm o direito a comprar 30 cópias. Então, é o prêmio, a unção do sorteio. Tá bom? Ótimo. 2 avisos. O primeiro aviso é... tá bom. Graças a Deus pelas parcerias que o Senhor vai trazendo para a nossa escola ao longo da nossa trajetória. A mais nova parceria do nosso seminário tem a ver com o Ministério do CTPI. Agora nós temos um curso de teologia oferecido pelo CTPI, com auspícios e cooperação da nossa escola. Então, serão cursos que serão, uma parte deles online, outra parte presencial. Então, essa parceria nos faz alcançar um número maior de pastores espalhados por todo o Brasil. O pastor Ricardo Agreste está muito feliz com essa nova parceria, e a gente também, Ricardo lá, Ricardo aqui. Então, estamos celebrando essa... Sem problema, né, pastor Shen? É isso. Ele gosta dessa piada. Eu sei que ele gosta. Muito bom, sensacional, é ou não é? E o segundo aviso... vem cá, Isaac, fala o segundo aviso. Então vem aqui, isso. Olá, boa noite. Obrigada. Boa noite. Deixa eu pegar minha colinha aqui. O Isaac me chamou para fazer um convite de um evento muito incrível que a gente vai ter no final do ano, entre 30 de outubro, 30 a 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, que é uma parceria também, tripartite, porque é Mundo Cristão, Batista Urbana e Servo de Cristo. Nós vamos fazer uma conferência teológica, salvo engano, ela chama Teologia Pública para Além da Política. Tá lá. Ótimo. Então, a gente tem esses nomes incríveis que estarão aqui: Miroslav Volf, Ian Provan, Christopher Wright, online, Davi Lago, Guilherme de Carvalho,
Não consigo ler. Ricardo Bitum. Ricardo Bitum. E para a gente é um prazer estar nessa parceria com o Servo de Cristo e com a Batista Urbana. É um prazer também porque a Mundo Cristão está fazendo 60 anos esse ano, então é uma das ações de celebração do nosso aniversário. E não vou me prolongar, o Isaac quer falar um negócio de... Gente, em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma alegria para nós. Eu estou falando agora em nome da Igreja Batista Urbana, que que acolhe esse evento. Uma alegria para a gente poder, enfim, participar desse pool de parcerias, ter o Servo de Cristo como selo teológico desse evento e ter a editora Mundo Cristão como selo editorial desse evento. Para nós é uma verdadeira honra. Então, queria já deixar uma palavra de gratidão ao pastor Shen, Zé Machado, o Mark. Ele está aqui também, representando a Mundo Cristão, a Nath, que cuida do marketing da Mundo Cristão, e toda a equipe, todo o time. Para a gente é uma alegria. Então, para dar boas notícias para vocês que são alunos, então está aqui um cupom de desconto para você que é aluno. Você vai fazer a sua inscrição lá em Conferência Urbana com BR, e você usando o cupom ALUNOSSTSC, você vai ter um desconto bem generoso aí na sua participação presencial. Essa conferência ela vai ser naquele formato híbrido, tanto na participação online quanto na participação presencial. Se você escolher, enfim, participar no modelo presencial, você tem esse desconto aí. Basta você, no momento do check-in lá do evento, dar provas de que você continua matriculado no Seminário do Servo de Cristo. Ou seja, estamos querendo segurar que você continua para o semestre que vem como aluno aqui no seminário. Tem que tá bom? apresentar a nota da prova de grego. Isso. E o Marcos de Almeida vai ter que ter aprovado você em grego, tá? Para participar, até para participar do diálogo com os professores que vão estar aqui. Então, fundamentalmente, isso é uma verdadeira alegria participar dessa noite tão especial. Eu fui aluno do professor Stephen Kirchner, não aqui, em outra casa de profetas. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei a apostila do professor Stephen Kirchner, eu não conseguia ler, e ela estava escrita em português, não era nem grego. Eu não conseguia entender o que estava ali escrito, assim, os esboços das aulas, eu olhava para aquilo e eu falava, gente... Mas, enfim, é uma alegria a gente poder participar disso e estar aqui junto com o Seminário, o Servo de Cristo, e junto com a Mundo Cristão, nesse processo todo, tá legal? Que Deus abençoe vocês. Joia. Não é sempre que a gente tem um milagre entre nós, então eu vou convidar o professor Johannes para que venha aqui. Aqueles que acompanharam a sua luta de sobrevivência da Covid, nós quase o perdemos, mas o Senhor o trouxe de volta, e nós gostaríamos que ele orasse para concluir essa tarefa, para ouvir a sua voz aqui, e essa alegria de tê-lo conosco aqui. Queridos, muito obrigado a vocês, já que me dão essa oportunidade. Pode pregar novamente. As orações de vocês nos acompanharam. Eu não senti nada, porque estava 2 meses na UTI em coma, mas a minha esposa, a minha família, carregados pelas orações de vocês. Eu não sei qual é o milagre maior. Ressuscitar um corpo quase morto, para Deus isso é rotina. Mas carregar a minha esposa nesses 3 meses de hospital e nos meses depois em casa, carregar a família toda, isso é um milagre, uma façanha do nosso querido Deus e Pai Celestial. E agradeço a todos que nos acompanharam. Sim. E queremos te agradecer, Senhor, porque é o Senhor que fez tudo isso. É o Senhor que criou essa linda família, a sua igreja espalhada ao redor de todo o mundo, e que acompanha e carrega uns aos outros, como nós fomos carregados pela sua graça, pela sua misericórdia. E do tempo que o Senhor nos der, queremos, sim, vivê-lo para a sua honra. Todos aqui entendam. O Senhor diz lá no Salmo 50, clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me honrarás. E queremos honrá-lo, Senhor, não só de palavra, queremos honrá-lo com a vida que o Senhor nos dá. Sejam muitos anos, sejam poucos, o Senhor sabe, está tudo no seu controle. E agradecemos hoje, sim, por essa celebração especial. Agradecemos por aquilo que o Senhor fez através
do Seminário Servo de Cristo, através da equipe toda do seminário também. Agradecemos de coração também por nosso querido irmão Estevão e Raquel, por aquilo que também eles significam para nós, pessoalmente, mas para o seminário e para tantas pessoas. Mas toda a honra, toda a glória, acho que falo em nome deles também, não é para nós, é para o Senhor, que é um Deus maravilhoso e continua manifestando sua maravilha, Senhor, para todos aqui e tantos outros que ainda não o conhecem, mas que talvez através desse ministério possam chegar a conhecê-lo e a amá-lo ainda. Muito obrigado, querido Pai Celestial. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado.